Vamos passar ao estudo da Epístola aos Hebreus, este maravilhoso livro do Novo Testamento que estamos vendo versículo por versículo. Esta é a 15ª semana em que nos ocupamos desse mesmo tema. Alguns talvez achem, meu ouvinte, que é muito tempo gasto com um texto que, afinal, é composto por apenas 13 capítulos, ocupando não mais do que 12 páginas da Bíblia. Olhando por esse ângulo, parece mesmo um exagero o que eu estou fazendo. Mas quando nos aproximamos do texto bíblico, qualquer que seja o texto bíblico, vemos que a mensagem divina que está sendo comunicada ali é tão densa, é tão profunda, que não podemos ter pressa. Não podemos ir avançando de qualquer jeito, como se estivéssemos analisando os escritos de um autor secular qualquer, sem nenhuma importância para a nossa vida. A Bíblia é a revelação especial de Deus para os seres humanos. Fazemos bem em tratá-la com o devido respeito, a devida reverência, lembrando sempre que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como declara o Salmo 111, verso 10. É com temor que estamos avançando no estudo da carta aos Hebreus. Com esse espírito, na semana passada, nós chegamos ao 2º capítulo, verso 17, e aí empacamos. Eu tive que me deter nas preciosas revelações desse único verso. Sim, porque consta ali que nós temos um sumo sacerdote misericordioso e fiel, que faz a propiciação pelos pecados do povo de Deus. Apenas o livro de Hebreus aplica ao Senhor Jesus Cristo o ofício e o título de sumo sacerdote, estabelecendo a perfeita ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. Aquele sumo sacerdócio que foi instituído pela lei mosaica era um tipo de Cristo Jesus, tipificava e apontava para Cristo Jesus, e nele teve o seu cumprimento. Não existe mais, portanto, a figura daquele sacerdote que fazia a mediação entre os homens e Deus. Cristo é o único sumo sacerdote. Ele, e somente ele, é o nosso mediador, como o Novo Testamento bem declara em textos como 1 Timóteo, 2º capítulo, verso 5, e na primeira carta de João, capítulo 2, verso 1. Quanto à questão da propiciação, ela tomou a maior parte do estudo passado. A doutrina da propiciação é uma das mais preciosas da fé cristã. O autor James Packer, em seu livro O Conhecimento de Deus, da editora Mundo Cristão, afirma que a propiciação é o coração do Evangelho. Você já pensou nisso? Você sabe o que é essa doutrina? Hoje eu vou recapitular brevemente o que já vimos sobre ela e completar esse assunto. Façamos então a leitura dos 2 versos finais do 2º capítulo de Hebreus, os versos 17 e 18. Preste atenção. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas Jesus se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Meu ouvinte, para nós entendermos perfeitamente o que é a propiciação, nós temos que ir a um outro endereço da Bíblia, onde esse ensino está bem detalhado. E esse endereço é no Novo Testamento também, na carta aos Romanos, 3º capítulo, do verso 21 ao 26. Esse texto fala de coisas profundas, sérias e importantes para mim e para você. Fala que todos os homens são pecadores, portanto, estão destituídos da glória de Deus, sujeitos à merecida ira divina. Mas o texto de Romanos, além dessas más notícias que merecem nossa atenção e nosso cuidado, também nos traz a melhor das notícias. Sim, porque esse texto nos diz que Deus resolveu o problema da sua ira, enviando a 2ª pessoa da Trindade, o Verbo divino, seu Filho amado, para vir à terra como homem e ser oferecido em sacrifício
a fim de que com sua morte, com seu sangue derramado, aqueles que nele creem sejam perdoados por Deus e com ele reconciliados, livrando-se assim da ira divina. Deus propôs na eternidade que o único sacrifício eficaz e aceitável seria o de Jesus Cristo, que para isso veio à Terra na plenitude do tempo, no momento oportuno da história. A propiciação consiste, portanto, na obra expiatória, sacrificial de Cristo, que apaga as nossas transgressões, concede-nos nova vida e a salvação eterna, afasta-nos da ira de Deus e com ele nos reconcilia. Como vimos no estudo passado, a propiciação é a base lógica da justificação dos pecadores por Deus, que é o que está em Romanos 3, do verso 21 a 26, que eu acabei de citar. Além disso, a propiciação é a razão da encarnação do Filho de Deus, como consta no nosso texto de Hebreus, 2º capítulo, verso 17. A propiciação é também a razão por que temos hoje o nosso advogado junto ao Pai, como está em 1 João, capítulo 2, versos 1 e 2. E ainda é a propiciação que nos permite entender o grande amor de Deus por nós, como consta na primeira carta de João também, 4º capítulo, do verso 8 ao verso 10. Eu lembro que existem 3 fatos sobre a propiciação que os cristãos precisam ter bem claros em sua mente. O primeiro é que a propiciação é obra do próprio Deus. Nas religiões pagãs, o homem toma a iniciativa de oferecer sacrifícios ou apresentar oferendas a deuses, frutos da sua imaginação. São oferendas inúteis. Mas, como a Bíblia revela, o Deus verdadeiro propicia sua ira por sua própria ação. Deus foi quem tomou a iniciativa, na eternidade, de enviar o Filho do seu amor para ser o sacrifício definitivo e capaz de extinguir sua ira contra aqueles que, apesar de não merecerem, ele amou e escolheu para salvar. O segundo fato é que a propiciação foi realizada pela morte de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, lemos que o povo israelita foi ensinado a oferecer sacrifícios de animais como demonstração de arrependimento por suas faltas. Tanto em Levítico, capítulo 17, verso 11, quanto em Hebreus, capítulo 9, verso 22, consta que sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão de pecados. Mas os sacrifícios de animais no Antigo Testamento eram símbolos de uma realidade maior. Aqueles rituais apontavam para algo muito superior, apontavam para a morte de Cristo em nosso lugar. Cristo nos substituiu na cruz. Sua morte foi o que extinguiu a ira de Deus sobre aqueles que nele creem. A propiciação foi realizada, portanto, não através dos ensinos e milagres de Jesus, por mais preciosos que eles sejam para as nossas almas. E chegamos assim ao terceiro fato sobre a propiciação que precisamos entender bem e sustentar. É que a propiciação manifesta a justiça de Deus. James Packer, em seu livro já citado, observa que a realidade da propiciação foi explicitamente planejada e estabelecida para demonstrar a moralidade dos meios que Deus usa para com o pecado. Como vimos em Romanos, 3º capítulo, verso 25, Deus propôs seu Filho para propiciar sua própria ira, para demonstrar sua justiça, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A palavra propôs, o verbo propôs, implica em uma demonstração pública. O ponto que o apóstolo Paulo está defendendo aí é que o espetáculo público da propiciação na cruz foi uma manifestação não apenas do perdão misericordioso da parte de Deus, mas da justiça como base para esse perdão. A crucificação não poderia ter ocorrido num lugar ermo, deserto, sem testemunhas, e sim no local público e bem visível.
Tal manifestação era necessária, diz o apóstolo Paulo, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. O ponto aqui é que, embora os homens fossem e tenham sido desde tempos imemoriais tão maus quanto Romanos, capítulo 1, os descreve, ainda assim Deus em nenhum tempo, desde o dilúvio, tomou a resolução de proceder publicamente com a humanidade como ela merece. Embora os homens, desde o dilúvio, não tenham sido melhores que seus pais antes deles, Deus não reagiu à sua impenitência, impiedade e desobediência às leis por nenhum ato público de providência desfavorável. Em vez disso, ele continuou fazendo bem, dando-nos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo os nossos corações de fartura e de alegria, como o apóstolo Paulo declara no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 17. Esta remissão dos pecados sob a paciência não era, na verdade, perdão. Era apenas um adiamento do julgamento. Contudo, uma dúvida se apresenta. Se, como acontece, os homens praticam o mal e o juiz de toda a terra continua a beneficiá-los, pode ele estar tão interessado na moralidade e piedade, na distinção entre o certo e o errado, na vista de suas criaturas, como parecia estar anteriormente interessado e como a perfeita justiça exige? Na verdade, se Deus permite que os pecadores continuem impunes, alguns pensam, não estará ele mesmo precisando da perfeição em seu ofício de juiz do mundo? Paulo já respondeu a segunda parte dessa questão com a sua doutrina do dia da ira e da justiça de Deus, em Romanos, capítulo 2, do verso 1 ao 16. Aqui ele responde à primeira parte dizendo, com efeito, que longe de Deus estar desinteressado em pontos morais e na justa exigência de retribuição pelo erro. Ele está tão consciente dessas coisas que não perdoa os pecadores nem absolve os ímpios, a não ser com base na justiça manifestada pela punição. Nossos pecados foram punidos. A roda do castigo foi virada. O julgamento pela nossa impiedade foi realizado, mas sobre Jesus, o Cordeiro de Deus, que tomou o nosso lugar. Desse modo, Deus é justo e justificador daqueles que creem em Jesus, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação, como você pode conferir em Romanos, 4º capítulo, verso 25. Assim, a justiça de Deus, o juiz, que é tão vividamente estabelecida na primeira parte da carta de Paulo aos Romanos, é vista outra vez na doutrina de Paulo de como a ira divina foi anulada. É vital para a sua argumentação mostrar que as verdades, tanto sobre a salvação como sobre a condenação, manifestam a justiça equitativa, a justiça essencial, inerente, que faz parte do caráter de Deus. Em cada caso, na salvação dos que são salvos e na condenação dos que se perdem, é feita a retribuição. O castigo é infligido. Deus é justo e a justiça se cumpre. Recapitulando, temos assim que os 3 fatos da maior importância sobre a propiciação são, em primeiro lugar, que ela é obra do próprio Deus. Em segundo lugar, ela foi realizada pela morte de Jesus Cristo. E, em terceiro lugar, ela manifesta a justiça de Deus. Eis porque podemos afirmar que a propiciação é o centro, é o coração do Evangelho. Com isso em mente, um outro ponto deve ser agora estabelecido. James Packer afirma que a propiciação não apenas nos leva ao coração do Evangelho, como também nos coloca em um ponto de vantagem, do qual podemos ver o âmago de muitas coisas.
Ele parte da ideia de que a verdade da doutrina da propiciação é como o topo de uma montanha, de onde poderemos ver toda a Bíblia em perspectiva, estando em posição de avaliar os assuntos vitais que não podem ser propriamente compreendidos sem essa visão privilegiada. Quais são, meu ouvinte, esses assuntos vitais? São assuntos de decisiva importância no cristianismo e que só podem ser entendidos à luz da verdade sobre a propiciação. Vejamos 5 deles: a força motriz na vida de Jesus, o destino daqueles que rejeitam a Deus, o presente de paz de Deus, as dimensões do amor de Deus e o significado da glória de Deus. Pensemos primeiramente na força motriz na vida de Jesus, aquilo que o impulsionava a agir. James Packer observa que alguém que se sentar por 1 hora e ler todo o Evangelho conforme Marcos terá uma impressão de Jesus que inclui pelo menos 4 aspectos. Primeiro, a impressão básica será a de que Jesus é um homem de ação, um homem sempre em movimento, sempre mudando as situações e precipitando os acontecimentos, operando milagres, chamando os discípulos e ensinando a eles o trabalho a ser feito, destruindo o erro que passava por verdade e destruindo a irreligião que passava por piedade e, finalmente, caminhando firme e de olhos abertos para a traição, condenação e crucificação. Uma singular sequência de anomalias que, de modo estranho, sentimos que ele mesmo controlava todo o tempo. Outra impressão que alguém ou você mesmo poderia ter, lendo de uma vez todo o Evangelho conforme Marcos, seria a de que Jesus é um homem que tinha consciência de ser uma pessoa divina, filho de Deus, cumprindo um papel messiânico, filho do homem. Marcos torna bem claro que quanto mais Jesus se dava aos seus discípulos, maior era o enigma. Quanto mais perto deles chegavam, menos o entendiam. Isso parece paradoxal, mas era estritamente a verdade, pois à medida que se aprofundava a convivência com ele, os discípulos tinham um contato cada vez maior com a própria compreensão que ele tinha de si mesmo como Deus e Salvador. E isto era uma coisa que os confundia profundamente. Mas Jesus tinha plena consciência dessa dupla autoridade, confirmada pela voz do Pai vinda do céu no seu batismo e no momento da transfiguração, o que você pode encontrar em Marcos, 1º capítulo, verso 11 e 9º capítulo, verso 7. Temos de pensar aqui na espantosa naturalidade com que ele assumia absoluta autoridade em tudo o que dizia e fazia. E, em segundo lugar, na sua resposta à pergunta dupla feita pelo sumo sacerdote por ocasião de seu julgamento: és tu o Cristo? Ou seja, és tu o Messias, o Rei Salvador de Deus? O Filho de Deus bendito? Ou seja, uma pessoa divina e sobrenatural? Foi isso que o sumo sacerdote perguntou. E Jesus respondeu categoricamente: eu o sou. Você encontra isso em Marcos, capítulo 14, verso 62. Partindo disto, a sua impressão, lendo o Evangelho conforme Marcos, será de alguém cuja missão messiânica estava centralizada na sua morte. Alguém que estava consciente e decididamente se preparando para morrer desse modo, muito antes que a ideia de um Messias sofredor surgisse na mente de qualquer outra pessoa. Pelo menos 4 vezes depois de Pedro haver declarado que ele era o Cristo em Cesareia de Filipo, Jesus predisse que seria morto e ressuscitado, embora seus discípulos não pudessem entender o sentido de suas palavras. Outras vezes, ele falou sobre sua morte como uma coisa realmente certa, um fato predito nas Escrituras, e que conquistaria para muitos um novo e importante relacionamento com Deus. O Filho do Homem veio para dar a sua vida em resgate por muitos. Eu destaco apenas esse texto, o Evangelho conforme Marcos, capítulo 10, verso 45. E também o capítulo 14, verso 24. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, como ele disse ao instituir a Santa Ceia. A última impressão que se tem, lendo o Evangelho conforme Marcos, é a de alguém
para quem esta experiência da morte era a mais temida provação. No Getsemane, ele começou a ter pavor e a angustiar-se. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste. Isso está no capítulo 14, versos 33 e 34. A sinceridade de sua oração, para a qual ele prostrou-se em terra, em vez de ajoelhar-se ou permanecer em pé, era um sinal de sua repulsa íntima e da desolação que ele sentia ao contemplar o que iria acontecer. Como foi forte sua tentação de dizer amém, depois de passa de mim este cálice, em lugar de continuar dizendo não seja o que eu quero e sim o que tu queres. Meu ouvinte, nós nunca saberemos como foi forte essa tentação de Jesus para dizer amém. Depois, na cruz, com seu grito de desamparo, Deus meu, por que me desamparaste? Com esse grito, Jesus deu testemunho de que a escuridão interior era comparável à escuridão que tinha se abatido sobre o Calvário naquela hora. Como poderemos explicar, meu ouvinte, a crença de Jesus na necessidade de sua morte? Como poderemos explicar que foi a convicção de que precisava morrer que o instigou durante todo o seu ministério, como os 4 evangelhos testificam? E como poderemos também explicar o fato de que mártires como Estevão enfrentaram a morte com alegria? E até mesmo Sócrates, um filósofo pagão, bebeu sua taça de veneno e morreu sem um tremor. Enquanto Jesus, o servo perfeito de Deus, que jamais havia mostrado o mínimo temor do homem, o mínimo temor da dor ou perda, manifestasse no Getsemane o que parecia ser pânico, e na cruz declarou estar abandonado por Deus? Lutero, o reformador, disse que nenhum homem temeu tanto a morte como este. Por quê? Por que Jesus temeu tanto a morte? Qual o significado disto? Aqueles que veem a morte de Jesus como nada mais que um trágico acidente, sem nenhuma diferença da morte de outros homens bons, condenados injustamente, esses de modo algum poderão explicar esses fatos. O único caminho que lhes resta, de acordo com seus princípios, é supor que Jesus tinha em si um traço tímido e mórbido, que de tempos em tempos o traía, primeiro despertando nele uma vontade de morrer, para depois oprimi-lo com o pânico e desespero quando a morte se aproximava. Porém, desde que Jesus ressuscitou da morte, e no poder de sua vida ressurreta ainda mostrou a seus discípulos que sua morte tinha sido necessária, como você pode confirmar em Lucas, capítulo 24, do versículo 26 em diante. Então, depois disso, esta chamada explicação parece tão insensata quanto penosa. Entretanto, aqueles que negam a verdade da expiação não têm qualquer explicação melhor para dar. Mas, se relacionarmos o fato em questão com o ensinamento apostólico sobre a propiciação, tudo se torna perfeitamente claro. Não poderíamos frisar, pergunta James Denney, que essas experiências de temor da morte e da deserção estejam ligadas com o fato de que, em sua morte e na agonia do jardim, mediante a qual ele aceitou a morte como um cálice que seu pai lhe deu para beber, Jesus estava tomando sobre si o peso dos pecados do mundo, consentindo em ser, como realmente o foi, contado entre os transgressores? Se tivessem feito essa pergunta a Paulo ou a João, não há dúvida sobre o que eles teriam respondido. Foi porque deveria ser feito pecado e receber a condenação de Deus sobre o pecado que Jesus tremeu no jardim. E por ter na realidade recebido essa condenação, foi que ele afirmou ter sido desamparado por Deus na cruz. A força motriz na vida de Jesus foi sua decisão de ser obediente até a morte e morte de cruz, como está em Filipenses, 2º capítulo, verso 8. E o pavor sem igual de sua morte está no fato de ter provado no Calvário a ira de Deus que nos era devida, fazendo-se propiciação pelos nossos pecados. Séculos antes, Isaías havia declarado: e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Ao Senhor agradou moê-lo, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Você confirma isso no livro do profeta Isaías, capítulo 53, do 4º ao 10º verso. Pense, meu ouvinte, que a força motriz na vida de Jesus foi sua decisão de ser obediente até a morte, recebendo no Calvário a ira de Deus que nós merecíamos, fazendo-se assim propiciação pelos nossos pecados. Pense, em segundo lugar, no destino daqueles que rejeitam a Deus. Os universalistas supõem que a classe de pessoas mencionadas neste título, os que rejeitam a Deus, não terá sequer um membro no final. Mas a Bíblia indica o contrário. As decisões feitas nesta vida terão consequências eternas. Não vos enganeis, disse o apóstolo Paulo em Gálatas, 6º capítulo, verso 7. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Aqueles que nesta vida rejeitam a Deus serão para sempre rejeitados por ele. O universalismo é a doutrina que diz que Judas será salvo entre outros, mas Jesus não achava que isso aconteceria. Jesus disse em Marcos 14, 21, pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Como poderia Jesus dizer estas últimas palavras se ele esperava que Judas fosse salvo no final? Alguns, portanto, têm pela frente uma eternidade de rejeição. Como poderemos entender o que vão acarretar a si mesmos? Não podemos, é claro, formar uma noção adequada do inferno, assim como não fazemos ideia de como é o céu. E sem dúvida é bom para nós que seja assim. Mas talvez a noção mais clara que possamos formar seja aquela baseada na contemplação da cruz. Na cruz, Deus julgou nossos pecados na pessoa de seu Filho e Jesus suportou a retribuição pelos nossos erros. Olhe para a cruz e você vai ver como será a reação da justiça de Deus para com o pecado do homem. Qual a forma que ela irá tomar? Em uma palavra, separação e privação do que é bom. Na cruz, Jesus perdeu tudo o que ele possuía antes de bom. Perdeu consciência da presença e do amor do Pai. Perdeu toda a consciência física, mental e espiritual de bem-estar. E todo o gozo de Deus e das coisas criadas. Perdeu toda a alegria e o consolo da amizade que foram tirados dele. Em seu lugar, nada mais havia a não ser solidão, dor, uma consciência penosa da malícia e maldade humanas e o horror da mais completa escuridão espiritual. A dor física, embora fosse grande, pois a crucificação continua sendo a mais cruel forma de execução judicial que se conhece, não passava de uma pequena parte da história. O maior sofrimento de Jesus era mental e espiritual. E o que se concentrou em menos de 400 minutos foi uma eternidade de agonia. Agonia tal que cada minuto era uma eternidade em si mesmo, como os que já sofreram mentalmente podem bem avaliar. Assim também, aqueles que rejeitam a Deus enfrentam a perspectiva de perderem tudo o que é bom, e o melhor modo de se ter uma ideia da morte eterna é demorar-se neste pensamento. Na vida diária, nunca notamos quanto de bom gozamos pela graça comum de Deus, até que essas coisas nos sejam tiradas. Nunca valorizamos a saúde, a estabilidade da vida, a amizade, o respeito dos outros, até que venhamos a perdê-los. O Calvário nos mostra que, no julgamento final de Deus, nada daquilo a que tenhamos dado valor ou a que poderíamos valorizar, nada daquilo que consideramos bom permanecerá conosco. É um pensamento terrível, mas a realidade, podemos estar certos, é mais terrível ainda.
Bom seria para tal homem não haver nascido, disse Jesus. Que Deus nos ajude a aprender a lição que o espetáculo da propiciação pela substituição penal na cruz nos ensina com toda clareza. E que possamos ser achados em Cristo, com os nossos pecados cobertos pelo seu sangue no último dia. Em terceiro lugar, pense, meu ouvinte, na oferta de paz de Deus. O que o Evangelho de Deus nos oferece? Se dissermos a paz de Deus, ninguém irá duvidar, mas será que todos entenderão? O uso de palavras certas não garante pensamentos certos. Frequentemente, a paz de Deus é interpretada como se fosse essencialmente um sentimento de tranquilidade íntima, feliz e descuidada, brotando da certeza de que Deus nos protegerá dos golpes mais duros da vida. Mas essa é uma interpretação errada, porque, de um lado, Deus não protege seus filhos desse modo. E se alguém pensar que ele o faz, deve preparar-se para um choque. Por outro lado, o que é básico e essencial para a verdadeira paz de Deus não está, de modo algum, contido nesse conceito. As verdades que esta versão da paz de Deus está buscando são de que ela traz tanto força para enfrentar e viver, com a nossa própria maldade e falhas, como contentamento, mesmo sob as ondas adversas da má fortuna, para as quais o cristão dá o nome de sábia providência de Deus. A verdade que esta versão ignora é que o ingrediente básico na paz de Deus, sem o qual o restante não pode subsistir, é o perdão e a aceitação na aliança, isto é, a adoção na família de Deus. Mas onde esta mudança de relacionamento com Deus, da hostilidade para a amizade, da ira para a plenitude do amor, da condenação para a justificação não se realiza, onde essa mudança de relacionamento com Deus não se realiza, o evangelho da paz também não se estabelece. A paz de Deus é primeiro e acima de tudo paz com Deus. É uma situação na qual Deus, em lugar de estar contra nós, é por nós. Qualquer noção sobre a paz de Deus que não tenha aqui o seu início será enganosa. Uma das tristes ironias do nosso tempo é que, embora os teólogos liberais e radicais creiam estar reafirmando o evangelho para os dias de hoje, eles têm, na maioria das vezes, rejeitado as categorias de ira, culpa, condenação e a inimizade de Deus, e assim tornaram impossível para si mesmos apresentarem realmente o Evangelho, pois não podem dessa forma explicar o problema básico que o Evangelho da paz soluciona. A paz de Deus, então, primeira e fundamentalmente, é um novo relacionamento de perdão e aceitação. E a fonte da qual emana é a propiciação. Quando Jesus apareceu a seus discípulos no cenáculo, na tarde do dia de sua ressurreição, como está em João, 20º capítulo, versos 19 e 20, ele disse: "Paz seja convosco." E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado do seu corpo. Por que ele fez isso? Não foi apenas para estabelecer sua identidade, para que eles o reconhecessem, mas para lembrar sua morte propiciatória na cruz, pela qual ele havia feito a paz entre seu Pai e eles. Tendo sofrido em lugar deles, como substituto, para fazer a paz por eles, ele agora vinha em seu poder ressurreto para trazer-lhes essa paz. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não foi isso que disse João Batista? É aqui, no reconhecimento de que, embora por natureza estejamos em pendência com Deus, em dívida com Deus, Jesus fez a paz pelo sangue da sua cruz, como está em Colossenses, 1º capítulo, verso 20. É por aqui que o verdadeiro conhecimento da paz de Deus começa. Em quarto lugar, pense, meu ouvinte, nas dimensões do amor de Deus. Paulo ora para que os leitores de sua carta aos Efésios possam compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento.
Essas palavras aparentemente estranhas são apenas expressões poéticas e refletem a ideia de Paulo de que o amor divino é inexplicavelmente grande. Mesmo assim, ele acredita que se possa ter alguma compreensão desse amor. Como podemos ter? A resposta de Paulo em Efésios é considerando a propiciação em seu contexto, isto é, revendo todo o plano da graça apresentado nos 2 capítulos iniciais dessa carta: eleição, redenção, regeneração, preservação e glorificação, cujo ponto central é o sacrifício expiatório de Cristo. Veja as referências à redenção e remissão de pecados e à aproximação para junto de Deus daqueles que estavam separados mediante o sangue, mediante a morte sacrificial de Cristo. Veja isso no 1º capítulo, verso 7, no 2º, verso 13. Veja também os ensinamentos do capítulo 5, que por 2 vezes apontam o sacrifício propiciatório de Cristo em nosso lugar como a demonstração e medida de seu amor por nós, o amor que deve ser imitado no nosso tratamento de uns para com os outros. E andai em amor, diz Paulo, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, diz ele no verso 25 do 5º capítulo. O amor de Cristo era de graça, não foi despertado por qualquer bondade em nós. Era eterno, juntamente com a escolha dos pecadores para a salvação feita pelo Pai antes da fundação do mundo, como ele diz logo no início, no verso 4 do 1º capítulo. O amor de Deus era sem reservas, pois levou à mais profunda humilhação e, na verdade, ao próprio inferno no Calvário, e era soberano, pois alcançou seu objetivo. A glória final dos redimidos, sua perfeita santidade e felicidade no gozo de seu amor. Agora, tudo isso está garantido e assegurado. Tudo isso nós vemos na carta aos Efésios. Permaneçam nestas coisas, diz o apóstolo Paulo, se quiserem ter uma ideia, embora pequena, da grandeza e da glória do amor divino. São essas coisas que fazem a glória de sua graça, como ele diz logo no verso 6, no comecinho da carta. Só aqueles que as conhecem podem louvar o nome do Deus triuno devidamente. E isso nos leva ao último ponto. Pense finalmente no significado da glória de Deus. No cenáculo, depois de Judas haver saído para traí-lo, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Isso está em João, capítulo 13, verso 31. O que ele queria dizer? Filho do Homem era um nome que dava a si mesmo como o Rei Salvador, que antes de ser entronizado deveria cumprir Isaías 53. E quando ele falou da glorificação presente do Filho do Homem e de Deus nele, estava pensando especificamente na morte sacrificial, no levantamento, na cruz que Judas havia saído para apressar. Você vê a glória de Deus em sua sabedoria, em seu poder, justiça, verdade e amor, excelsamente manifestada no Calvário, ao fazer a propiciação pelos nossos pecados? Você vê isso? A Bíblia faz isso. E podemos acrescentar que se você sentisse o peso e a opressão de seus próprios pecados na sua medida verdadeira, você também veria a glorificação de Deus. Nos céus, onde essas coisas são entendidas melhor, os anjos e os homens unem-se para louvar o Cordeiro que for morto, como está em Apocalipse 5º capítulo, do verso 11 em diante. Aqui na terra, aqueles que pela graça foram feitos espiritualmente realistas, fazem o mesmo. As alegres boas novas do amor redentor e da misericórdia propiciatória, que são o coração do Evangelho, os impele a um louvor sem fim àquele que foi morto por nossos pecados, mas ressuscitou e vivo está. Você está entre esses que entendem a obra de Cristo e louvam a Deus por isso, meu ouvinte? A minha expectativa e a minha oração são para que o Espírito Santo abra o seu entendimento para essa verdade tão preciosa, cuja compreensão pode mudar
toda a sua vida. Em tudo isso, que toda a glória seja prestada ao Senhor, hoje e eternamente. Amém.